Olá, boa tarde! Estamos com mais um programa Provocações Provocando Reflexões. Hoje, dia 7 de 7 de 2017, agora são 17h07. Olha que coisa, tudo 7, a vida tá tudo pintando 7. E o nosso tema de hoje é processos e relações sociais. Estou com o professor Lupercio Riso hoje aqui ao vivo. Muito prazer, muito bom. Muito boa tarde a todos. Que legal, isso é novo. A gente sempre fala pelo telefone. Exato. E hoje tá rolando aqui um ao vivo. Da onde surgiu esse interesse de falar sobre processos e relações sociais. Eu venho falando muito sobre comunicação não violenta, venho falando muito sobre empatia, motivação, entusiasmo, ansiedade. O último papo que a gente teve foi sobre divertidamente falando sobre neurociência e acho que a ideia é trazer um todo, um olhar diferente. Até falei para o professor Lupercio, as pessoas já estão fazendo o mesmo da mesma coisa, então vamos tentar levar alguma coisa diferente até para poder levar o conhecimento, né, para as pessoas. E aí me veio essa ideia de juntar alguns conhecimentos para poder estar dividindo com vocês. E o professor Lupercio super topou falar com a gente ao vivo, primeira vez dele. Primeira vez aqui com vocês. Falamos algumas vezes por telefone, algumas gravações também. Mas ao vivo a primeira vez é um prazer. Um abraço a todos. Que legal. Professor Lupercio, para a gente começar a falar um pouquinho do processo e dessa parte social, né? A gente vive em sociedade, somos seres sociais. Inclusive venho estudando bastante sobre Charles Darwin, que é um biólogo, né? A gente entende um pouquinho de biologia e de sociologia, porque vivemos em comunidade. O que o olhar do senhor em relação a sermos um ser sociável? Bom, antes de mais nada, mais uma vez um prazer estar aqui pessoalmente. Legal. Nós fazemos sempre, né, sociavelmente, mas à distância, né? Pelo telefone, pelo Skype, pelo WhatsApp, por todos os meios de comunicação. Quando você fala de ser sociável, você nos remete à nossa essência, né? Prioritariamente o ser humano é um ser gregário. Sim. A nossa necessidade de viver em sociedade, de construir coletivamente. Hoje eu estava até comentando isso com minha filha e comentei isso essa semana em casa também. Nós estamos na sexta-feira e eu passei a semana toda sozinho na praia por conta de umas questões que estou resolvendo lá. E aí eu fui até a praia e fiquei ali tomando, né, assim, a gente toma cerveja também, claro, né? A gente não só estuda, né? A gente toma cerveja. E tomando a minha cerveja sozinho, e ao lado tinha algumas famílias, né? E algumas pessoas, e você sozinho fica observando as pessoas e querendo ou não, mesmo que de uma maneira indiscreta e não muito defensável, mas acaba ouvindo um pouco das conversas dos outros. E aí você começa a julgar um pouco as conversas dos outros e achar que as conversas são sem sentido, ou que as pessoas estão falando um monte de bobagem, de besteira, algo parecido. E aí você se percebe o quanto fala besteira também quando você está com os seus amigos e com os seus familiares. Que quando você está sozinho, você tem um olhar muito mais julgador, né? Cheio de moral, Sim. de crivos ou coisa parecida. Então, assim, nós crescemos culturalmente com os outros, nos divertimos com os outros, nós não estamos falando só da questão biológica, lembrando de Darwin, né, que você trouxe no início da conversa aí, que traz a evolução da sociedade, do ser humano, das espécies, a luta pela sobrevivência. Mas ser um ser social é estar conectado com outras culturas e com outras pessoas, né? Eu sou produto do meio. Sim. Tudo aquilo que eu sou é resultado de toda uma construção, não só minha, mas da humanidade. Eu carrego em mim toda a história da humanidade. Muito legal. E tenho como tarefa, queira ou não, fazer essa história da humanidade se perpetuar. Tem em mim todos os aspectos mais
animalesco, digamos assim, né, da preservação biológica dos instintos animais, como as questões culturais têm em mim toda a deficiência e todas as iras, a inveja, o desgosto, o pensamento ruim, como tem em mim também a bondade, o amor, o calor e a compreensão humana. Talvez a maior dificuldade nossa, ou o gosto da vida, seja fazer esse equilíbrio daquilo, tudo que é produzido pela humanidade ao longo do tempo, tudo aquilo que tem de mais ruim, de pior, de mais maldoso, eu tenho dentro de mim. E tudo aquilo que tem de mais bondoso também produzido pela humanidade, eu também tenho. Então, ser um ser social é tentar, de alguma maneira, interagir de forma a propiciar o bem-estar dos outros e o meu também. E essa é a grande dificuldade da vida, que nós não temos receita para isso. E que Darwin trouxe aí de uma maneira muito inteligente com a evolução da espécie e que o mais forte sobrevive. E que hoje a gente está percebendo que talvez não o mais forte sobrevive, mas o mais apto às mudanças, o mais flexível. Sim. Talvez Darwin hoje usaria a palavra flexível, que o mais flexível e o mais maleável sobrevive em detrimento do mais forte. Tal qual uma árvore com um tronco muito forte que não resiste muito ao vento porque ela não consegue curvar, ela quebra. E nós, seres humanos, estamos precisando cada vez mais nos curvarmos e termos a capacidade de voltar. A sociedade tem cobrado cada vez mais isso. Eu venho falando um pouquinho sobre comunicação, é uma ciência, né? A comunicação é uma coisa que eu amo e venho me inteirando, venho buscando olhares, porque comunicação está em tudo, né? Tudo aqui que a gente está falando, tudo aquilo que o senhor acabou de falar, está falando de comunicação também. E vivermos em sociedade juntos é comunicação. E muito agora eu venho com olhar para essa comunicação no sentido da não violenta, que é um dos assuntos que a gente vem tratando, e talvez é isso que me instigou a estar tratando e trazendo outras áreas, né? Neurociência, a parte social, quero falar também da psicopedagogia, a arte da contação de história também, porque tudo é uma contação de história. Você acabou de falar uma contação de história para nós aqui, essa coisa de estar na praia e observar, né? Teve um story doing agora que o pessoal está falando, né? Tem o storytelling, story doing, que tá falando, acontecendo, o que está fazendo de fato, né? E dentro da parte social, o quanto a comunicação, de tudo, em geral, a musical também é uma comunicação, a gente vem com estilos de música, e isso vem me despertando toda essa coisa do aprendizado, né? Como despertar, e foi um dos bate-papos que a gente teve aqui antes de começar o ao vivo, em relação ao indivíduo e em questão de buscar conhecimento, buscar se interessar por tudo que está acontecendo e com olhar de aprendizado, assim como tem até uma frase que até comentei com o senhor, de Darwin, que fala assim, considero que tudo que aprendi de qualquer valor foi de uma forma autodidata. E acho que é isso que eu quero buscar aqui com tudo isso, até para a gente entender socialmente a busca do conhecimento, a busca pelo autodesenvolvimento, que são temas que inclusive o senhor vem falando comigo aqui no programa, vivendo em grupos sociais. O que o senhor vê diante disso que eu acabei de retratar aqui, a questão do indivíduo respeitar também o ser, a gente se respeitar. Você usou a expressão autodidata, né? E aí, pensando no aprendizado e num processo de transformação, não gosto muito de usar a expressão processo de evolução, processo evolutivo, porque parece que quando nós estamos num processo evolutivo, se nós falarmos que a sociedade, que o ser humano está sempre em evolução, parece que sempre é um caminhar positivo.
Eu não entendo muito dessa maneira. Eu acho que a gente caminha de uma maneira meio elíptica. Nós caminhamos para frente, para frente, para trás, um passo para trás, dois passos para frente, dois passos para trás, um para frente, caminha mais ou menos assim. Então a gente tem processos de transformação, às vezes para melhor, às vezes não tão para melhor, às vezes pioramos algumas coisas, estagnamos. E aí a sociedade cresce, o ser humano cresce conforme ele aumenta a sua capacidade de aprendizado, ou ele vai aprendendo e refletindo sobre aquilo que aprende. A comunicação, como você disse, a comunicação ela é algo essencial, é o que nos torna gregários, é o que nos torna a sociedade, a polis, né, a cidade, o que faz com que moremos nos mesmos lugares, a nossa capacidade de comunicar ideias. Mas essa comunicação ela é importante porque essa comunicação é a capacidade de transmitir ideias e de transmitir conceitos, e só com isso a gente caminha enquanto sociedade. Quando Darwin diz, né, para manter o autor, de se considerar um autodidata, até mesmo quando nós somos autodidatas, nós estamos fazendo uma reflexão a partir de experiência dos outros. Mesmo que a interferência do outro não seja uma interferência direta, uma interferência presente, mas de alguma maneira ela está. Porque quando eu leio um livro e eu entendo a partir daquilo que eu li, e isso seria o autodidata, né? Eu aprendo sozinho, mas porque eu faço a busca, mas a minha busca me leva ao autor X, Y, Z. Então, de alguma maneira, eu estou interagindo com o outro. Eu estava na praia, como eu disse, fiquei olhando as pessoas e eu estava sozinho. Eu tiro minhas conclusões e eu posso aprender em função do que alguém tenha dito e eu ouvido. Mas necessariamente alguém precisou dizer. Né? Então sempre há necessidade de alguém, porque eu posso até ser autodidata, mas eu sou autodidata em relação às minhas pesquisas autônomas, a minha busca autônoma para adquirir algum tipo de conhecimento. Conhecimento esse que de alguma maneira já foi produzido. Há uma diferença entre ser autodidata e criar, e inventar. Inventar do zero. Se é que alguém inventa alguma coisa a partir hoje do em zero. Dia, né? Então eu entendo que mesmo que eu seja autodidata, eu preciso da intervenção alheia. É mais ou menos a mesma coisa que nós ficarmos aqui conversando ad eterno, indefinidamente, sem sairmos daqui, assistirmos televisão, conectarmos na internet ou lermos alguma coisa que traz um conhecimento diferente. Vai chegar um momento que nós vamos bater no teto aqui e nós não vamos mais ter para onde crescer. Porque tudo que eu sei já falei, e tudo que você sabe você já vai ter dito. E aí a gente vai bater no limite. Sim. Então, de alguma maneira, a gente precisa das conexões. Sim. Né? Parafraseando o nome, né, da rádio que nós estamos, né? Nós precisamos das conexões para nos provocar também, né, em relação ao nome da nossa conversa aqui. Nós precisamos das conexões que nos provoquem a sair dos nossos limites. E aí eu posso escolher como sair e posso escolher como adquirir esse conhecimento, que tem a ver até com eutagogia. Mas eu preciso disso para que eu tenha essa condição de autodidata e de reflexão. Aí a gente vai se fazendo enquanto sociedade, o que não significa evolução, apenas transformação. E o que é eutagogia? É a nossa capacidade. Isso eu não sabia. Então a gente vai ter que fazer vamos fazer um recorte aqui. Tá bom. Dividir a educação em 3 condições bastante interessantes. E 3 princípios de aprendizado. Okay. O aprendizado da criança é aquilo que nós conhecemos por pedagogia. Né? A pedagogia é o ensino da criança. Tanto que a expressão, né, a palavra pedagogia, significa conduzir a criança. Né? Paideia, gogô, conduzir a criança. Andragogia é o ensino de adultos. Sim. A partir das motivações, dos problemas e das perspectivas dos adultos. Sim. Respeitando os interesses e a forma de pensar de adulto. Eutagogia já é um novo, talvez aquilo que a gente vem pensando mais adiante na educação, Legal. Que é quando você tem um problema e você cria os mecanismos. Então, por exemplo, você precisa... vou dar um exemplo concreto. Você tem uma equipe de vendas, um exemplo inclusive que eu aprendi com um colega professor.
você tem uma equipe de vendas e toda semana você vai lá e visita o seu cliente. E você tem vendedores espalhados pelo Brasil inteiro. Certo. Então você chega para os caras e fala assim, olha, a gente precisa aumentar as vendas. E existe esse exemplo, você faz um benchmarking. Sim. Né? As melhores práticas. Isso é andragogia. Porque você deu as melhores práticas, você diz que precisa aumentar as vendas e você fala mais ou menos a partir dos interesses de todos que é aumentar as vendas. Você está tratando todo mundo como adulto, mas você deu mais ou menos a linha. Agora, se você faz o seguinte, olha, existe esta maneira de agradecer o seu cliente, por exemplo. E você mostra um vídeo, um filme, alguma coisa no mundo de gratidão em relação a um cliente. Você mostra para a sua equipe de vendas e diz assim para eles, vocês têm uma semana para agradecer os seus principais clientes e depois compartilhar aqui com a gente via WhatsApp ou coisa parecida, como você fez. Daqui 15 dias nós temos 500 vendedores, nós teremos 500 exemplos diferentes. As pessoas agradeceram cada uma do seu jeito, procurou no Google, procurou no YouTube, fez um embrulho, mandou um papel, fez uma poesia, mandou flor, eu não sei. Sim. As pessoas criaram soluções. Então você deu um objetivo e o percurso foi criado para cada um. Okay. Quando você está, por exemplo, numa sala de aula e você trabalha com um case, isso é andragogia. Porque, por exemplo, você traz um case da revista Exame num curso de pós-graduação de gestão de pessoas, por exemplo. E aí o cara vai ver as melhores empresas para se trabalhar. Você está lidando com adultos. Por quê? Porque você está falando do que interessa para eles, que são as empresas. Sim. Você está deixando eles discutirem, então você está lidando com adultos. Porém, quem decidiu o material de certa forma foi você, professor. Quem decidiu o que ia fazer, de certa forma, foi você, professor. Você respeitou os interesses, mas você interviu mais. Okay. Agora, se você diz para eles assim, o nosso problema daqui uma semana é apresentar boas soluções de gestão de pessoas. Você deu um problema. Cada grupo vai sair e pesquisar como quiser, da maneira que quiser, das ferramentas que quiser. Aí você vai respeitar os diferentes estilos de aprendizagem. A inteligência sinestésica, espacial, matemática, corporal, diferentes formas de manifestar conhecimento. Isso é eutagogia, no qual, de alguma maneira, os caminhos são traçados por aquele que aprende, por aquele que está buscando. Muito e bom. Aí, de fato, é um ensino, uma proposta de ensino muito autônoma, que respeita muito as peculiaridades. Difícil de acontecer no sistema educacional que a gente tem hoje, que precisa ter nota, precisa ter métrica, precisa ter uma série de coisas. Certo. Mas, de alguma maneira, dá o máximo possível de autonomia, não sei se o máximo possível, mas uma autonomia muito grande para a pessoa criar estratégias e a ver como ela aprende em função de problema. Seria mais ou menos como se nós levássemos a pedagogia de projetos ou a educação por problemas ao seu limite. Eu gosto dessa ideia, gosto muito, mas apesar de ter a métrica, a necessidade da métrica, também pode ser trabalhado dentro da sala de aula. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. De uma certa forma, de um trabalho. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu acho que as dinâmicas de grupo, elas propõem isso também, dentro da sala de aula, porque o grupo, diante de uma problemática, ele vai atrás. Eu acho que certas situações na educação, elas poderiam ser certas situações. É lógico que isso que eu vou falar é uma mudança bastante grande. Entretanto, eu penso que muitas coisas na área da educação precisam ter uma mudança não programática, mas paradigmática, mudar o modelo. Sim, de tudo, até político. Nós não temos, principalmente. Até político, né? Nós não temos nota para se somos responsáveis ou não, ou nota na carteira de motorista. Você é aprovado ou reprovado, porque você adquiriu certas condições que te habilitam a dirigir ou não. Então você é aprovado ou reprovado. Não existe nota na autoescola. Eu entendo que certas coisas na educação, especialmente no âmbito, por exemplo, da pós-graduação, poderiam, na minha opinião, não ter nota. Fez ou não fez? Aprovou ou não aprovou? Por quê? Porque as pessoas manifestam conhecimento a partir de várias vertentes, de vários caminhos. Sim. E no final o sistema te leva para a necessidade de uma nota.
E quando você permite que as pessoas manifestem diversas formas, você corre o risco de cair numa subjetividade de avaliação. Sim. Então, por exemplo, nós temos, voltando na situação que eu comentei, nós temos que fazer um agradecimento para os nossos clientes. Como é que eu vou mensurar de 0 a 10 qual foi o melhor ou pior agradecimento? Aí você deve estar pensando, mas você pode colocar algumas métricas. Tem que ser um agradecimento em forma de papel. Tem que ser um agradecimento de 10 minutos. Aí eu já vou tirando um pouco da autonomia. Eu vou tirando a eutagogia e caindo para a andragogia. Sim. Por isso que a eutagogia é um sistema de ensino, até numa certa medida, um tanto quanto utópico. Porque o ideal seria que assim, você fez, ponto. Tal qual a autoescola. Você passou no percurso. Entendi. Agora, você passou no percurso, mas não poderia ter passado num buraco, isso é nota 9. Depois isso é nota 10. Aí eu estou considerando uma cidade sem buracos. Qual motorista numa cidade sem buracos no Brasil? O que eu quero dizer é que eu estou desconsiderando intercorrências quase impossíveis de ser evitadas. Sim. Então, quando eu avalio autonomia, mas eu quantifico, eu estou implicando aí a minha subjetividade, tentando tornar a minha subjetividade algo objetivo que é nota. E a avaliação sempre, na minha leitura, carrega uma certa dose de subjetividade. A gente pode pensar, mas uma avaliação, por exemplo, na área de exatas não é subjetiva, porque 3 mais 3 é 6. Sim, isso é bastante objetivo, mas eu posso escolher 2 mais 2. Escolher se a conta é 2 mais 2 ou 3 mais 3 é opção minha. Entendi. E aí tem uma subjetividade. Entendi. Que depois vai se transformar em objetividade, mas que tem uma subjetividade aí. Então é um pouco por aí. Que a gente entra em vários processos aí, né? A gente está falando um pouquinho de processos e viver na vida social, né? O que é essa vida social que a gente vive? Se você me permite... Sim, claro. Esses dias eu estive numa reunião com uma pessoa que me perguntou sobre educação do futuro. Né? Olha. Qual deve ser a educação para o futuro? E aí eu disse para a pessoa que eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão de dólares, ou de R$1, porque a gente não sabe. Eu já estou tentando ir aqui para o futuro, né? Minha filha tem 15 anos, meu filho tem 19, vamos imaginar o quê? 20, 30 anos? Primeiro que nós nunca vamos ter uma educação para o futuro, porque a educação se dá no presente. Ok. Né? Sim. E a educação, ela é o momento em que você está exatamente no meio deveria estar do passado e do futuro. Você está olhando para o futuro, mas você está educando o passado. Porque tudo aquilo que eu estou educando, e nós falamos isso no início da nossa conversa, é produzido pela humanidade. Então tudo aquilo que eu estou educando é passado. É passado. Já tem um processo. Exato. Então assim, eu estou educando o passado. Sim. Eu não estou educando o presente. Estou educando o passado. Então assim, educar passado ou apresentar passado com vistas ao futuro me parece quase que uma contradição semântica. Mas, enfim, eu acredito que se a gente pensar assim para uma educação para o futuro, talvez o que a gente deva trabalhar é a criatividade. Criatividade. Sim. Porque... E aí, de novo, falando de Darwin, quando eu disse que talvez, quem sou eu para dizer isso, né? Mas talvez Darwin falaria que não os mais fortes sobrevivem, mas os mais flexíveis, ou os mais criativos. Sim, inovadores. Porque a inovação ela vem dentro do processo. Existe um processo, mas eu posso inovar dentro de um processo. Exato. E como o futuro é imprevisível... O futuro é imprevisível. E isso não, totalmente imprevisível. Não precisa estudar para saber disso. Mas como o futuro é imprevisível, sim. Uma das características que foi importante sempre na história da humanidade e provavelmente vai continuar sendo importante é a criatividade. A criatividade e inovação. A capacidade de se adaptar. E aí, por isso que eu acredito muito no estudo, no entender como que funcionam os processos, no me perceber como eu funciono, porque aí eu vou além para essa nova criatividade. Agora, como diz lá em Varginha, minha mãe fala, Deus dará, né?
A mãe tem essa brincadeira, deixa Deus dará aí. Às vezes eu moro em sítio, e lá a gente tem galinha no quintal. Agora a mãe tá com ganso e ganhou pato. Então tem um casal de pato, um casal de ganso, um monte de galinha, os cachorros. E as galinhas a gente joga milho lá, mas tem um quintal um imenso, é 2.000 metros de área. Então muita coisa joga-se lá, né? Fica meio que Deus dará mesmo, né? Tudo aquilo. E isso me preocupa muito com a educação, né? Até mesmo para o indivíduo se autoconhecer. Acho que por tudo isso aqui, e eu venho observando, assim como você fez lá na praia, parou para observar, eu venho parando para observar também. Isso é um negócio que eu gosto de fazer bem, bastante. Gosto de estar com a juventude, com a molecada, até porque eu tenho uma filha de 15 anos e tenho um filho de 19 anos, e desde jovenzinhos, desde pequenininhos, eu sempre procurei me relacionar com o grupo deles. Então, muitas vezes eu estava aqui no prédio e a Luana, falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa diferente com eles. E tem uma praça aqui perto. Eu pegava a turma toda e ia a pé. Até para poder ficar ouvindo o que está acontecendo, até para entender qual a ideia do amigo, o que o amigo pensa, o que o amigo está achando, e até ver como os meus filhos interagem no meio, porque aí a gente também, diante da observação, a gente faz correções, né? Eu falo que a gente é meio médico também, pai, a gente faz operações, não precisa brigar, não precisa causar. Mas aquilo que você achou que não tá legal e coerente com aquilo que é a conduta da família, né? A gente precisa também colocar adultos sensíveis e maduros no mundo. Acho que essa é a grande preocupação que eu tive. E aí eu brincava com as amigas, falava assim, a gente faz operações. Então eu não preciso corrigir tudo, eu preciso corrigir só aquele pontinho ali, porque o resto já está fluindo e funcionando direitinho. Então eu sempre procurei estar nesse meio observando e venho observando também agora, e por isso que eu estou procurando trazer a questão violência, porque a violência dentro de uma parte social, né? E a gente está falando de processos aqui. E aí, esses dias eu fui andar aqui no Monumento do Ipiranga, que é o grito da independência, né? Então, eu fiquei, aí já fiquei pensando no sentido de quando foi que a violência chegou para a nossa sociedade. Eu acho que tudo isso aqui que está me despertando, essa busca, essa pesquisa e esse conhecimento, até para levar para o outro lado, é a questão da violência. Né? Acho que a partir do momento que eu tenho vários tipos de violência, eu tenho violência no preconceito racial, contra a mulher, contra a criança. Então a violência, ela já vem assim de um bom tempo, e acho que a ideia é trazer essa reflexão até para a gente entender a nossa comunicação não violenta, mas de onde vem, sabe? Trazer lá essa comunicação, entender essa violência, de onde vem, de onde que rola já isso tudo, e que de uma certa forma a gente ainda continua, sabe? Se você parar na rua um pouquinho e parar para observar, você vai ver uma mãe passando, ou um pai vai estar lidando com uma criança violentamente. Se você parar um pouquinho no trânsito, você vai perceber que uma pessoa ela está totalmente descontrolada emocionalmente, que vai gerar uma confusão ali porque fechou, e às vezes até sem querer, às vezes a pessoa está com a mãe ou com a esposa no hospital e está loucamente querendo ir, e você e a outra pessoa não está entendendo, então tem violência aí também. Eu acho que tudo isso aqui que eu estou buscando, e até para levar para o outro lado, Novos Olhares, que é o nome, o Benilton, é legal, a gente precisa conhecer o Benilton, ele fala que uma das palavras do programa é um novo olhar, né, para social, quero levar um novo olhar para o outro, do outro lado. E diante das suas observações, você é professor já há bastante tempo, quanto tempo aí? Na sala de aula? Na faculdade? Não, na sala de aula.
Com os pequenininhos mesmo. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Isso é muita observação. 10 anos. É muita observação. Até com a molecada lá. Dessa questão de violência. Pode falar. Então, eu acho que a violência, antes de mais nada, a violência faz parte da humanidade. Desde sempre. Desde do homem das cavernas. Caçando, né? Certo. E aí tanto faz se nós olharmos para o lado darwinista, que é hoje quem nos norteia aqui, né, o nosso teórico hoje. Tanto faz se nós pensarmos na evolução, na teoria na evolução das espécies, absolutamente violenta também, como se nós pensarmos no criacionismo, né, Adão e Eva. Tanto faz para um lado quanto para o outro, nós sempre vamos ter a violência envolvida aí, de alguma maneira, né, pela preservação da espécie, pela proteção da família, enfim, por uma série de questões. Sim. Então, pensar que o ser humano não carrega em si uma violência natural é algo, no meu entendimento, ingênuo. Sim. Eu não sei se a sociedade hoje é mais violenta do que no passado, porque nós temos meios de comunicação que fazem com que o que acontece lá ecoe aqui de uma maneira muito rápida. Sim. Nós vemos a violência ao vivo em todos os lugares. Cada vez estamos mais num Big Brother, cada vez mais câmera nos filmando. Fantástico. Então, isso. assim, muito verdadeiro. Cada coisa que acontece se torna muito mais pública. Sim. É mais ou menos o que acontece com a discussão. Você perguntou, né, de quanto tempo eu estou na escola, se a escola ela é mais violenta ou menos violenta. Há quem diga que hoje a escola é mais violenta do que no passado. Eu particularmente discordo. O que acontece é que a escola hoje ela é mais democrática do que no passado. Mais pessoas estão na escola do que estavam no passado. Então a violência sempre existiu nos guetos, na periferia, na franja da sociedade. Sim. Só que essa periferia, essa franja da sociedade, ela não estava dentro da escola. Então, obviamente, que eu tenho menos violência dentro da escola na medida em que eu tenho um público mais homogêneo. Quanto mais eu tenho heterogeneidade dentro da escola, quanto mais a escola baixa seus muros para o ingresso de pessoas da sociedade, mais violência eu vou ter na escola. Mas não porque a escola é mais violenta, e sim porque a escola vai reproduzir cada vez mais o que acontece na sociedade, que não é diferente dos problemas hoje dentro das empresas. O maior problema hoje dentro das empresas são as pessoas, a gestão das pessoas e a gestão dos conflitos. Sim. Por que isso? Porque as empresas, tal qual a escola, reproduz cada vez mais a sociedade em que ela está inserida. Há 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos, você tinha ditadura. Então aquilo que os pais mandavam, os filhos obedeciam, porque aquilo que a política mandava, os pais obedeciam, porque o que a política mandava era o que o jornal passava para os pais assistirem, e aí dentro das empresas também o que o chefe mandava, o subordinado atendia. Por quê? Porque era todo um sistema social de obediência, de castração de criatividade e de contestação, de castração da contestação. Na medida em que você tem mais possibilidades de opinião, mais pessoas falando, mais pessoas contestando, eu posso mostrar minha sexualidade de maneira diferente, posso mostrar que eu tenho outro gosto musical, outra opinião política, outra religião. Isso aparece dentro das casas, isso aparece dentro das escolas, dentro das empresas e em todos os lugares. Então hoje dentro das empresas você já não pode, as pessoas podem manifestar sua sexualidade, ainda bem. As pessoas podem manifestar sua religiosidade, ainda bem. Algo impensável há 20 anos atrás. Sim. Então a gente tem uma sociedade talvez não mais violenta, mas mais conflituosa. Boa. Uma sociedade em que nós temos cada vez mais conflitos e que exige de nós uma capacidade de flexibilidade e de adaptação cada vez maior. Sim. Porque eu cresci entendendo que existia duas linhas de religião, por exemplo, o catolicismo e o protestantismo, em linhas gerais. Hoje a gente sabe que existem N religiões. E eu nem estou considerando as questões do espiritismo, e que
todas as outras religiões. Então é perfeitamente comum hoje uma pessoa ter dentro dela mesmo 3, 4 religiões. A pessoa acreditar, olha, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas tem uma ideia mais ou menos diferente, eu acredito em algumas coisas. Sim. Ou seja, nem nós estamos resolvidos com nós mesmos. Mas eu acho que pode. Sim, pode, deve. Pode, deve. Eu falo por mim. Isso é muito positivo. Super tem um monte de religiões dentro de mim. Isso é positivo, mas não confortável. Positivo, mas não confortável, porque nos coloca no paradoxo da escolha. Quando você vai a uma pizzaria, nós estávamos falando disso aqui antes de começar, você vai a uma pizzaria e tem 50 tipos de pizza no cardápio, você discute e acaba escolhendo mussarela, calabresa, marguerita, frango catupiry. A gente escolhe mais ou menos as mesmas, mas gera uma discussão tremenda. Porque o outro... Porque você tem um monte de... Então gera um monte de conflito, é o paradoxo da escolha. É quando você tem uma... Eu não estou dizendo que ter escolhas é ruim. Ter escolhas é muito bom, mas ter escolhas nos angustia. Não! Sim, sim, ter escolha nos angustia. Quando você não tem muita opção, é isso mesmo. É o que tem para hoje. É o que está tendo. É o que tem para hoje. Tá tendo. Agora, quando você tem, sei lá, você vai comprar um carro e você tem 40 mil reais para comprar um carro. A menos que você seja absolutamente fã de uma marca e já tenha aquilo como objetivo de vida, esta marca, este carro, não é uma escolha simples. Porque você pensa no valor de revenda, porque você pensa no valor da peça, porque você pensa no desempenho, na economia, no status, no preço do seguro. Isso é um homem pensando, eu tô achando aqui. Não, mas você pode pensar em qualquer outra coisa. Né? O que acontece hoje com a escolha de tinta para pintar uma parede? Já não basta o catálogo das empresas, você ainda pode montar tinta e ir na loja e a loja produz lá 1 milhão de cores diferentes. São as possibilidades da vida. Exato, Sim. Que geram conflitos. Mas não pode, depende. Mas o conflito é positivo. Eu o confronto sei. é que não pode acontecer. O confronto não, mas esse conflito, eu não estou entendendo esse conflito. Porque eu vou falar por mim, né? Porque tudo começou por causa dessa questão da religião. A Zuleika tem um monte de religiões. Talvez eu entre em conflito quando eu falo para alguém que eu tenho esse monte de religiões e a pessoa quer que quer me mudar. Mas aí é confronto. Aí quer me confrontar. Aí é um conflito. Isso. Mas eu não tenho conflito. Tudo bem, porque eu acho que desde que a gente seja do bem, e você seja o bem, pense no bem e leve o bem, ok. Mas acho que eu tenho dificuldade quando eu vou falar para as pessoas, gosto muito de Buda, gosto de Jesus, gosto de Mandela, são pessoas que falam de amor. Referenciais. São referências, mas se você buscar o que essas pessoas falam, elas pregam amor. Vamos resumir. Jesus prega o amor. Mandela prega o amor. Gandhi prega o amor. E respeito, né? Amor e respeito. E aí eu venho, tá vendo? Cada um uma religião. Percebe? E que tudo bem, desde que você fale de amor. Mas quando eu vou falar isso para alguém que tem uma religião fechada, aí tem confronto, isso. Porque quando você analisa a história de vida de Mandela, analisa a história de vida de Gandhi, de Jesus e de outros, e aí, a partir dessas histórias, da sua leitura, dessas histórias de vida e desses referenciais, há um conflito de caminhos, não um confronto, há um conflito de caminhos. E a partir dessa relação conflituosa, que é positiva porque você cresce com ela, Sim. é que você constrói você constrói a sua concepção de que o bem está no amor. Sim. Porque você, a partir da leitura de uma história, de outra, o que você encontrou em comum? Quais são os fatores que fazem a interseção entre Jesus, Mandela, Gandhi ou o que quer que seja? Sim. O amor. Sim. Então, de alguma maneira, estas concepções ou essas trajetórias de vida geraram em você algum conflito, não confronto e nem desconforto, mas algum conflito que te... Assim, mas espera, eu preciso de alguma maneira agora alinhar o que eu penso, porque eu conheci a história de todos e gostei da história de todos, e todos eles são muito bons. Como é que eu traduzo para o Lupércio o que eu penso sobre esses caras todos?
Caras no bom sentido, evidentemente. Sim. Né? O que eu penso sobre essas personalidades? Enfim, como é que eu traduzo para o Lupercio e para quem nos ouve o que eu penso? A palavra amor dá conta. Amor dá conta. Então, para você buscar a palavra amor, ouve internamente um conflito. Um conflito. Ok. Um conflito, porque no conflito a gente cresce. Pode ser. Pode ser. Pode no ser. Conflito a gente teve uma cresce. reflexão. Exato, mas teve não confronto. Não, de forma alguma. Conflito. Porque são ideias diferentes e caminhos diferentes. Até porque são momentos diferentes. Mandela de 40, 50 anos atrás. Sim. Jesus Cristo de 2000 anos atrás. Sim. Não é? Sim. E, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma entrevista do padre Fábio de Mello. Legal. No programa do Bial. Eu gosto das ideias eu gosto dele. Também gosto. E aí ele falou uma coisa para o Pedro Bial que muito me agradou. Né? Muito me agradou. Ele disse mais ou menos assim, porque uma parte da Igreja Católica faz alguns questionamentos em relação ao Fábio de Mello, e aí o Pedro Bial tocou nesse assunto com ele, porque ele disse em algum momento, em alguns lugares, em alguma entrevista, que talvez a Bíblia não fosse assim, a leitura tão obrigatória quanto a religião, algumas religiões pregam que é. E aí ele respondeu o seguinte para o Pedro Bial, vindo de um padre. Né? Ele respondeu o seguinte para o Pedro Bial: quem leu a Ética de Aristóteles não precisa nem ler a Bíblia. Porque se você seguir a Ética de Aristóteles, você vai caminhar dentro dos preceitos que a Bíblia prega e que os 10 mandamentos de alguma maneira indicam. Sim. Não estou com isso tirando a importância da leitura da Bíblia enquanto livro histórico de entender um contexto, um caminhar e muitas trajetórias. Sim. Mas estou falando enquanto norteador de conduta, enquanto norteador de postura. Sim. Então, se você falar para mim sobre a Bíblia e eu falar para você sobre a Ética Nicômaco de Aristóteles, provavelmente nós entraremos em algum conflito e não confronto. Se eu quiser te convencer, aí é um confronto. Sim. Agora, se eu quiser aprender com você a partir do meu referencial e você aprender comigo a partir do seu referencial, provavelmente nós vamos chegar no que disse o Fábio de Mello. Sim. Fazer o bem pro outro. Sem identificar quem é esse outro. Sem identificar. E sem esperar nada nem esperar nada em troca. Então nós vamos encontrar isso em Aristóteles, vamos encontrar isso na Bíblia, vamos encontrar isso em Gandhi, Mandela, Madre Teresa, em muitos personagens. Fantástico. Só que para isso nós vamos ter que fazer assim, uma contraposição. Porque se eu não comparar este com este, eu não vou encontrar os pontos em comum. E fazer isso é, de alguma maneira, criar algum conflito. Ok. E a partir daí buscar. E a sociedade caminha nisso. E talvez, voltando no início da sua fala, aí, na sua pergunta, por que uma sociedade cada vez que aparece mais violência? Porque nós estamos numa sociedade cada vez mais diversa, que as pessoas podem opinar cada vez mais. Fantástico. E com isso, necessariamente, mais conflito. Sim. E do conflito, o confronto, a linha é tênue. Eu sei. Uma coisa é conversar com você, outra coisa é querer te convencer. E normalmente nós queremos convencer. Não respeitar a opinião do outro. Na maior parte das vezes, quando você está falando comigo, eu estou ouvindo pouco do que você está falando. Eu já estou pensando sobre o que eu vou falar em relação ao que você está falando. Fantástico. Sim. Enquanto você fala, eu estou muito mais preocupado comigo do que com você. Sim. Com a minha empática. Que é o que o Rubem Alves chamava de escutatória. Né? Escutatória, sim. A gente faz curso de oratória e não de escutatória, Rubem Alves bem falava. Então, nós, assim, eu vou me preocupando muito mais em não te ouvir, mas já em me defender. Ou seja, então eu pouco mudo. E por isso a gente tem tantos conflitos. E aí também tem uma questão do compreender, né? Porque quando eu ouço para compreender, eu não ouço para responder. Porque nós falamos, na maior parte das vezes, Zuleika, nós não nos comunicamos. Sim, muito verdadeiro. Vou tomar cuidado para falar sobre isso, porque comunicação é a sua especialidade, né? Então tem que tomar cuidado. Mas comunicar é tornar comum. Sim.
tornar comum tem alguma coisa com doação, alguma coisa com abertura. Quando eu torno algo comum, eu estou compartilhando. E quando eu estou conversando com você, mas eu quero que a minha ideia prevaleça, e você que a sua ideia prevaleça, na verdade nós não estamos nos comunicando. Não tem conexão. Não é nada comum. Não. Então comunicar é um ato também de amor. Total. Né? Um ato de amor, porque é um ato de compreensão, de desejo que o outro aprenda, sim, mas também de desejo de aprender. Sim. E a gente vive hoje cada vez com menos autoridade de conhecimento. Tem um filósofo, tem um pensador alemão, Habermas, do século passado, ele dizia que as redes sociais, que as comunicações, ele não estudou redes sociais, evidentemente, é anterior a isso, mas que as comunicações e a tecnologia, por conta da telefonia, isso sim ele estudou depois da Segunda Guerra, tal, que a comunicação ia nos tornar mais democráticos, ia democratizar conhecimento. Sim. E não é tão certeza que as redes sociais, tal qual essa que nós usamos hoje ou qualquer outra, tenha compartilhado conhecimento como a gente espera ou como a gente deseja. Por quê? Porque existe agora entre o emissor e o receptor um caminho muito curto, em que todos agora são emissores de opinião. Então nós temos bilhões de emissores de opinião no mundo, mas não necessariamente a autoridade do conhecimento. Porque tanta gente agora emite, inclusive nós aqui, sim, tanta gente emite opinião, sim, que a gente tem dificuldade de discernir qual opinião é mais meritória ou não, mais valorável ou não, mais fundamentada ou não. Sim. Então as redes sociais elas tornaram quase que infinitos os emissores de opinião. Todo mundo dá opinião sobre tudo, inclusive nós. Estamos aqui. Estamos aqui. Todo mundo dá opinião sobre tudo. E assim, as emissões de opinião, essas sim se democratizaram. Agora, isso não necessariamente é democratizar conhecimento e nem sabedoria. Sim, sim. E o que mais as redes sociais têm produzido, e isso não necessariamente é bom, são dados de computação das nossas pesquisas, as nossas buscas, as nossas preferências, que acabam sendo vendidas para algumas empresas a preços valiosíssimos. Muito verdade. Não é? Então a gente sabe que você faz uma pesquisa, depois aparece na sua timeline tudo aquilo que você pesquisou, parece que você só pensa naquilo. Pelo seu IP, grava então, seu IP. Hoje nós somos uma fonte de informação valiosa para vender produtos e gerar tendências. Total. Comunicação também. E gerar tendência não necessariamente significa gerar conhecimento. E não necessariamente gerar compreensão. E uma sociedade não menos violenta, porque já foi tendência ter escravo em casa. Foi tendência. Já foi tendência prender a mulher em casa e não deixar a mulher trabalhar. Já foi tendência acabar com os judeus. Sim, fantástico isso. Né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com tendência, porque tendência não necessariamente é evolução. Por isso que, voltando na minha fala inicial aqui, não gosto da palavra evolução. A palavra transformação acho que é melhor. É legal tudo isso que eu estou falando, fantástico é a reflexão, né, de buscar tudo isso para poder trazer nos dias atuais. Vamos dar uma olhada no Facebook para ver se tem perguntas e tal. Vamos ver aqui. Clausuda, que isso demais? Que isso? Clausuda demais? É isso que eu tô lendo aqui? Clausuda demais, isso é novo pra mim. Clausuda demais. Ó, vamos mandar um beijo. Vou mandar um beijo aqui pra Ângela Souza. Giano, olha aí, aluno, amigo de sala. Parceiro, Giano é um grande parceiro. Que legal, meu aluno, foi aluno professor do Persa da mesma sala que a minha. É alguém que me ensina muito até hoje. Que legal. E que eu tenho saudades. Fernanda Dágilo, um beijo. Alex Militão, lindão, beijo também pra você. Ingrid Brum,
Vamos ver aqui também na conexãodacidade.com.br como que tá. Eu não sei como que o Benito você colocou a gente na rádio, mas a gente está na página da Conexão também, Conexão da Cidade. A gente está migrando para o fim, já são aí 17h57. Hoje está o dia do 7, porque hoje é 7/7/2007. A gente começou o programa às 7h07 e agora são 17h57. Vai entender, só faltava botar 7 ali também. Programa Vida e Festa, linda, adoro vocês. Não é? Zuleika, aqui. Conexão da Cidade, beijos, respeito às diferenças. Nilva Goldinho, respeito às diferenças, professor. Sim, sem dúvida. Né? A gente está vivendo em sociedade. Acho que a ideia aqui é trazer essas provocações mesmo de respeito. O amor é o que me norteia, né? Vem norteando a minha vida, é amor e respeito. Talvez é isso que está me trazendo essa busca e até trazer provocações, provocando reflexões, porque o tema, né, o nome do programa já diz, é uma grande provocação mesmo, talvez nem muito provocante, né, nem provocador assim, mas talvez aí fica uma provocação para a pessoa, né, não é nem na questão do conflito. Sim. Né? Quiçá um dia não precisamos falar a respeito à diferença, porque vai ser algo trivial. Falar sobre? Ou não. Ou não, nem mais perceber. Nem mais perceber, assim, as coisas serem tão comuns que... E que já é comum, né? E nós não precisamos chamar atenção para isso. Não precisamos chamar atenção para o respeito à diversidade. Acho que talvez é isso aí, a provocação. Embora talvez seja utópico isso também, porque sempre vai haver o estranhamento de alguma coisa. Então, sempre vai haver o estranhamento. Eu procuro, você sabe que eu venho procurando não ser muito romântica, né? Eu sei que o homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra forma, e muitas vezes quando eu termino o programa, eu falo, será que você foi tão romântica em achar que tá tudo... Não que pode ficar perfeito, né? Mas eu procuro sempre falar com bastante seriedade todos os temas que a gente traz aqui no programa Provocações. Mas talvez é aquilo que eu venho enxergando dentro dos meus olhares, das minhas observações, que existem. Coisas que estão existindo, estão por aí, né? E aí são talvez as minhas inquietações, que é talvez uma das falas das suas aulas com o grupo, foi uma das palavras que também me despertou. Eu gosto muito de palavras, que foi inquietações. Então, talvez isso tudo que está ocorrendo são algumas inquietações diante das minhas observações e que eu quero levar de uma forma... não sei, né, se é uma forma... né, de se dar o direito de falar, vou falar, já que tá todo mundo falando, vou falar também, de olhar e levar novos olhares mesmo para o outro lado. São as minhas inquietações mesmo, essa coisa de respeitar o outro, né? E seria tão mais... a vida já é complicada e já é difícil por si só. Talvez você com você mesmo, sabe? Que no momento que o Lupercio tem com ele mesmo. Apesar de todo esse conhecimento... É um dos piores. É um dos piores quando nós temos que conversar com a gente mesmo. Não é? É um dos piores. Hein? Então, e aí eu já tenho esse tempo todo pra mim. Piores no sentido que você tem que encontrar algumas respostas que não necessariamente te agradam. Sim, total. Mas ainda tô perdendo tempo com o outro, talvez, tá vendo? Acho que é isso, que é o respeito, que tá falando aqui, inclusive. Nilva Goldinho, obrigada pelo seu adendo aqui, pela sua fala. Respeito às diferenças. Sim. E ponto. Porque eu já tenho que me apontar, eu já tenho que estar falando comigo, mas ainda tenho que perder tempo lidando com o outro.
Eu acho que essa é uma das minhas inquietações que estão me levando a trazer todo esses temas para o programa, sabe? Acho que a melhor maneira de você combater uma doença é você sabendo que ela existe. Ok. Sabendo e assumindo o problema. Verdade. E assim, eu não acredito que nós tenhamos um dia uma sociedade sem conflito e sem estranhamento. Isso é não ser romântico, verdade. Sem estranhamento. Né? Vamos tirar o romantismo. Até porque quando nós tivermos uma sociedade que aceita todas as diferenças, quando ela não tiver mais diferença, nós vamos estranhar. Então nós sempre estranharemos aquilo que não é o habitual, isso é natural. Isso é um processo natural. Sim. Estranhar aquilo que de alguma maneira está fora do lugar. Está fora do lugar. Né? Tá vendo? Talvez é isso. Né? Assim, e sempre vai existir alguma coisa fora do lugar. Porque os novos sempre trazem, aí volta na educação do futuro, os novos sempre trazem o novo. Né? E assim, aquilo que para mim está dentro de um determinado padrão de aceitabilidade, para quem é absolutamente... Vamos imaginar uma pessoa que seja 100% absolutamente, se é que existe, isso não existe, mas alguém que existe sem preconceito nenhum e que aceita todo tipo de diversidade indiscriminadamente. Quando ela encontrar alguém que não aceita quase nada, ela vai estranhar. E esta pessoa vai ser um estranhamento para ela. Portanto, a gente sempre vai estar nesse processo. A questão não é a gente pensar assim, eu nunca vou ficar doente, mas é pensar, eu vou estar preparado para a doença para lidar com ela da melhor maneira possível. Okay. Eu acho que tal qual você pensar numa vida feliz. Uma vida feliz, ela só existe se você tiver infelicidade. Porque Sim. se você não tiver infelicidade, você não sabe sequer que você está sendo feliz. Sim, a tristeza e a felicidade. Você só pode ser feliz numa vida que também tenha algumas tristezas. Sim. Porque senão você não pode ser feliz. Total. Então não dá pra gente pensar numa sociedade que nós vamos ter 100% de aceitabilidade. O que a gente tem que criar é mecanismos para combater isso. Mecanismos para trabalhar com isso. E para respeitar as diversidades e as minorias que virão, porque virão. Virão, lógico. Porque virão. Sim. E se as minorias forem aceitas, no futuro talvez elas se tornem maioria. Sim. E para elas virão minorias. É o processo natural da vida. Tá vendo? A gente está falando de processos e vivência na vida, né? A parte social, né? Acho que é isso que a gente está trazendo hoje dentro do programa. Tá finalizando aqui, 18h05. Foi um bate-papo. O tema de hoje foi processos e relações sociais. Foi um grande bate-papo aqui com o professor Lupercio Riso. Eu tô adorando tudo isso porque eu venho aprendendo um tanto. Então, tudo que é aprendizado, eu tô... vamos aí, vamos... até esse desafio de estar falando no Facebook e na live, ao vivo, não é fácil não, hein? Dá uma gaguejada, e às vezes a gente fala umas coisas que não... enfim... professor Lupercio Riso, muito agradecida por esse bate-papo. Agosto a gente volta aí com o mesmo formato e quero agradecer. Obrigada. Eu agradeço a confiança, a parceria, a possibilidade de conversar com você, com as pessoas que nos ouvem. Legal. Não levando certeza nenhuma, mas tentando honrar o nome do programa. Se alguém ficou incomodado, provocado, pensou um pouco sobre aquilo que a gente falou, acho que o programa cumpriu o seu intento, que é provocar. Fechou. É isso, muito obrigado. Maravilha. Um super beijo para vocês que acompanharam o programa Provocações. Quarta-feira estou de volta. Ótima sexta-feira e um excelente final de semana.